Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho. A família Capuchinha celebra a beata Maria Teresa Kowalska, Marte. Era das Clarissas Capuchinhas e viveu de 1902 a 1941. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 53. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando as redes estão cheias, os pescadores puxam as redes até a praia, sentam-se e começam a recolher os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim também acontecerá no fim dos tempos, quando os anjos virão e separarão todos aqueles que entraram no reino. E assim, aqueles homens maus serão lançados no fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: todo mestre da lei, que consegue compreender os mistérios do reino, é como um pai de família que retira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando terminou de contar estas parábolas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes todos nós ficamos escandalizados quando eu e você não nos comportamos de acordo com os valores do reino. Ou quando percebemos homens e mulheres que, mesmo tendo sido batizados, mesmo tendo passado pela nossa Eucaristia, mesmo tendo recebido a confirmação da Crisma, mesmo assim ainda eles conseguem cometer coisas cruéis. Jesus hoje apresenta aos seus discípulos duas histórias: a história humana e a história de Deus. A história humana é a história da colheita. É a história onde todos nós nos inserimos dentro do reino e, seguindo Jesus, nós nos tornamos então seguidores e cristãos. Mas Jesus disse que dentro dessa colheita, e aqui ele vai utilizar a alegoria dos pescadores que lançam a rede, dizendo que dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, irão entrar todos os tipos de homens e mulheres, mas que será a história de Deus que vai purificando as retas intenções de cada um de nós. Por isso Jesus hoje vai dizer que o seu reino é também como uma rede que é lançada ao mar e pega todo tipo de peixe. Assim que elas estão cheias, os pescadores puxam as redes até a praia, e ali eles vão fazendo a seleção dos peixes bons nos cestos e dos peixes que não prestam, eles jogam fora. E Jesus também diz: no fim dos tempos, os anjos do Senhor também virão para fazer a colheita, para fazer a seleção. E eles também separarão as retas intenções dos corações, levando aqueles que são justos e bons até o seio de Abraão, até a glória do Pai, mas aqueles que não têm reta intenção, aqueles que não conseguiram viver fiéis aos valores do reino, a esses, diz ele, serão jogados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E ele ainda pergunta aos seus discípulos de ontem e de hoje: compreendestes tudo isso? E eles respondem: sim, nós compreendemos. Espero que eu e você também compreendamos que a vida cristã é um plantio e é uma colheita, e que eu e você colheremos aquilo que nós estamos plantando, e que o Senhor julga as retas intenções dos nossos corações, e que escândalos nós sempre teremos, diz Jesus, sempre teremos, porque a igreja não é uma assembleia de homens e mulheres perfeitos, mas é uma assembleia de homens e mulheres
que tomam consciência das suas fraquezas humanas, que tomam consciência dos seus pecados e se penitenciam. E confiantes na misericórdia de Jesus, porque o nosso mérito é Jesus e não as nossas obras. E assim todos nós, nos penitenciando, vamos procurando então, compreendendo essas palavras de Jesus, convertendo o nosso coração e convertendo a nossa conduta. A rede do reino é lançada, porque a salvação é oferecida a todos os homens e todas as mulheres. Todos têm o direito de serem agarrados por esta rede, mas a reta intenção dos corações, a reta intenção das condutas, elas passarão pelo tribunal da misericórdia e da justiça de Deus. E Jesus diz, aquele mestre da lei, que consegue compreender os mistérios do reino, ele será capaz de tirar coisas novas e antigas do seu tesouro. Meus irmãos, minhas irmãs, compreendamos então nesta manhã esta palavra de Jesus, onde ele diz para mim e para você que nós vivenciamos e nós peregrinamos nestas duas histórias. A história da humanidade, a história humana, que é a história da colheita, é a história da entrada, mas também a história de Deus, que é aquele momento do julgamento divino, onde eu e você passaremos pelo tribunal da misericórdia e da justiça de Deus. A conversão é sempre hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, porque a conversão é um processo de vida inteira e é um processo permanente, onde a rede foi lançada e nós fomos apanhados. Agora, se perseveremos até o fim, aí já é a graça de Deus e também a abertura do nosso coração. Logo mais às 19 horas nós teremos a nossa Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. Às 20 horas nós teremos o nosso grupo de oração realizando a sua missão e também através da internet. E não nos esqueçamos que estão abertas as inscrições para o nosso seminário sobre o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, que vai acontecer no dia 7 de agosto, dia 21 de agosto, 28 de agosto e no primeiro domingo de setembro, das 15 horas até as 17h30. Será um momento para que você possa compreender melhor esse sacramento tão importante da nossa vida, porque ele é fonte de conversão. E também não nos esqueçamos dos alimentos para os nossos pobres. Está na hora de corrermos atrás dos alimentos materiais para que as pessoas que necessitam aqui em nossa comunidade possam encontrar na casa da Mãe Aparecida, além do pão espiritual, também o pão material. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Maria Teresa Kowalska, rogai por nós. Amém.